Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, meus cumprimentos de saúde e paz. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso último vídeo, tá? E vamos continuar falando sobre o cadastro ambiental rural. O decreto número 7029 de 2009 instituiu o Programa Federal de Apoio à Regularização Ambiental de Imóveis Rurais, o Programa Mais Ambiente, que criou o CAR, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, parte integrante do CISNIMA, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais e as informações geradas com base no Programa Mais Ambiente. O decreto ainda informa que o CAR se encontra disciplinado em ato conjunto dos Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário. As informações constantes do CAR poderão ser disponibilizadas para utilização dos demais órgãos públicos federais e estaduais interessados. O novo Código Florestal, que saiu em 2012, foi publicado em 2012, sob a Lei nº 12.651, de 25 de maio, já traz a obrigatoriedade do CAR. E no site do CIF Florestas, você pode encontrar uma cartilha referente ao código que vai também falar sobre o CAR. O link aí para vocês adquirirem mais informação vai ficar disponível para vocês nos materiais. Bom, já o decreto de 2012, número 7.830, define o SICAR, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, e suas funções. Ele alerta sobre a obrigatoriedade da inscrição no CAR para todas as propriedades e posses rurais e quanto ao prazo para ser feito o cadastro. Então aqui, gente, em 2012, no mesmo ano que saiu o novo Código Florestal, ficou decidido aí a obrigatoriedade de todas as propriedades e posses rurais quanto ao prazo, né, para ser feito o cadastro, para ser registrado aí o cadastro ambiental rural dessas propriedades. O CAR ele tem natureza declaratória e permanente e conterá informações sobre o imóvel rural, podendo o declarante ser responsabilizado penal e administrativamente caso forneça informações total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas. Ou seja, qualquer erro que se considere fraude é passível de penalização, tá? De punição aos responsáveis. O decreto ainda o mesmo decreto, 7.830, dispõe sobre o sistema e o CAR e estabelece normas de caráter geral aos programas de regularização ambiental, tá? Dando outras providências também. Então, o que é o CAR, né? O CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem a finalidade de integrar informações ambientais das propriedades e posses rurais e compor base de dados para combate ao desmatamento, controle, monitoramento e planejamento ambiental e econômico. O cadastro ambiental rural para os pequenos imóveis rurais são aqueles que têm aí áreas entre 1 a 4 módulos fiscais. Essa inscrição ela é gratuita. Para os demais, o valor poderá variar dependendo do órgão ambiental responsável, certo? Ali, de acordo com a localização também do imóvel. Então, para pequenos imóveis rurais, que atende aí agricultura familiar, né, propriedades, pequenos produtores rurais, essa inscrição ela é gratuita. O poder público fica obrigado a prestar apoio técnico e, inclusive, captar as coordenadas geográficas, que é fazer o georreferenciamento. Como unidade de medida, aí, utilizada também no Código Florestal e demais legislação pertinente, o módulo fiscal do Brasil tem algumas variações, né? E ele é fixado em hectares, é uma medida em hectares, e fixado pelo INCRA, tá? Essa unidade ela é fixada por município, tá? E aí 4 critérios principais são levados em conta na hora de fixar essa quantidade de área, esse total de
de área para compor um módulo fiscal. Então, a primeira característica, o primeiro critério é o tipo de exploração predominante no município. Pode ser um município que predomina lá com a produção de hortifruti granjeira, né, cultura permanente, temporária, pecuária, florestal. Vai depender do domínio, né, da predominância aí do tipo de cultura, do tipo de atividade que é mais exercida naquela região, naquele município. O segundo critério é a renda obtida no tipo de exploração predominante, ou seja, o critério econômico, aí financeiro econômico, né, com base em faturamento, receita e tal. O terceiro critério são outras explorações existentes que, embora não sejam predominantes, não sejam as principais, sejam também expressivas em função da renda ou da área utilizada, ou seja, se essa outra exploração traz aí uma renda significativa para o proprietário, para o produtor, ou mesmo tem uma área de cultivo, uma área ocupada, né, significativa também dentro da área total da propriedade. E por fim, o conceito de propriedade familiar, tá? Que a gente vai ver logo mais. A dimensão de um módulo fiscal varia de acordo com o município onde está localizada a propriedade, atingindo entre 5 a 110 hectares. Vamos ver. Eu destaquei aqui alguns municípios, né, mais próximos da gente aqui, da região. A capital da Bahia, que tem aí cada módulo fiscal ali dentro da cidade mesmo de Salvador, são 5 hectares. E em Camaçari, que ainda é a grande, faz parte ali da região metropolitana, já tem uma unidade, já tem um valor maior, né, de 7 hectares. Em Ilhéus e praticamente toda a região sul da Bahia, um módulo fiscal equivale a 20 hectares. Já no extremo sul, partindo aí para o extremo sul, a gente tem em Porto Seguro o valor fixado de 35 hectares por módulo fiscal, né? Então, assim, uma pequena propriedade em Porto Seguro, que pode variar de 35 até 140 hectares, né? Já aqui em Ilhéus, 140 hectares já seria considerado uma média, uma propriedade de médio porte, né? Porque ultrapassaria aí 80, né? Que seria a medida mínima, né? Para uma propriedade de pequeno porte, né? Então, essa variação é importante observar, porque a contabilidade pode atuar com uma mesma empresa, né? Pode estar contabilizando uma mesma empresa que tem lotes, que tem áreas de cultivo em cidades diferentes, em estados diferentes, e isso então deve ser observado desde o princípio aí do registro, do cadastro ambiental rural, como em outras questões também, porque vai envolver cálculo de impostos, especialmente aí do ITR, que é específico do agronegócio, né? Enfim. Aí aqui a legenda mostra mais ou menos aí dentro do nosso território, né? Algumas medidas. Então, considerando ali as menores classes, né? A menor classe de tamanho de módulo fiscal no Brasil em hectares, é esse cremezinho aí que está, por exemplo, a cidade de Salvador, como eu já falei. Aquela área ali verde escuro, né, que está ali basicamente no Amazonas, no Acre, parte de Roraima ali, parte de Rondônia, Mato Grosso, são as áreas onde tem as maiores classes, né, de tamanhos de módulo fiscal, que vai chegar no 110, que é o máximo. Tá? Esse mapa, essa classificação é fácil de se obter, é acesso gratuito e público, tanto no IBGE como no site do INCRA também. Bom, o conceito de módulo fiscal ele foi introduzido pela Lei 6.746 em 1979, que depois da nossa primeira lei do Estatuto da Terra, em 64, né, ele alterou dispositivos desse estatuto. Ele regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola,
Seu valor expressa a área mínima necessária para que uma unidade produtiva seja economicamente viável, ou seja, de 1 a 4 módulos fiscais é considerado que essa área é considerada, né, uma unidade produtiva economicamente viável. É a menor área possível para assim ser considerada. O número de módulos fiscais de um imóvel é utilizado na aplicação da alíquota do cálculo do Imposto Territorial Rural, que é o ITR, que eu citei logo agora há pouco. Sua utilização na classificação dos imóveis rurais está presente na Lei 8.629 de 1993, na definição de, quando houve a definição, né, do que era pequena propriedade, média propriedade, grande propriedade. Então, a pequena propriedade é a área compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais, como eu já disse. Antes disso, seria, no caso, uma propriedade que tem menos de um módulo fiscal, né? No caso aqui de Ilhéus, é uma propriedade que tem menos de 20 hectares, ela é considerada, esse imóvel rural, né, é considerado um mini fúndio, né, que é possível sim de encontrar. Tem propriedades, tem imóveis rurais que são bem menores que 20 hectares e que possuem atividade econômica viável, né, tanto atividade agrícola como pecuária, porém de mini porte, né, assim podemos chamar. A média propriedade ela é aquela área superior a 4 módulos fiscais, mas que só chega até 15 módulos fiscais. Até 15 módulos, essa propriedade é considerada de médio porte. Passando de 15, aí nós já temos as grandes propriedades, são chamadas de latifúndios, né? A definição de agricultor familiar e empreendedor familiar, que é um dos critérios, né, para se mensurar um módulo fiscal nos municípios, é dada pela Lei 11.326 de 2006, que também inclui o conceito de módulo fiscal e que estabelece, dentre outros requisitos, que este não detenha a qualquer título área maior do que 4 módulos fiscais. Então, é a primeira coisa. Para ser definido, para ser classificado enquanto agricultor familiar, a área que está, né, se cultivando ali, né, dentro desse mesmo CNPJ ou CPF, né, naquele mesmo local, não pode ultrapassar 4 módulos fiscais. Então, no caso de Ilhéus, até 80 hectares pode ser considerado agricultura familiar, porque tem outros requisitos. Mas, ou é uma propriedade de pequeno porte apenas, ou é uma propriedade relacionada à agricultura familiar. No novo código, o valor do módulo fiscal é utilizado como parâmetro legal para sua aplicação em diversos contextos, como, por exemplo, na definição de benefícios atribuídos à pequena propriedade, ou posse rural familiar, né? Também na definição de faixas mínimas para recomposição de APPs, que são as áreas de preservação permanente, e manutenção ou recomposição de reservas legais, tá? Entre outros. Então, definitivamente é muito importante saber quanto mede o módulo fiscal naquele município que se vai atuar, que tipo qual a natureza jurídica, né, e que tipo de classificação está aquele imóvel rural, se já tem o cadastro, está regularizado e se de acordo com o Código Florestal, está cumprindo aí com essas faixas mínimas definidas para aquele município, né, mediante o cálculo do módulo fiscal. E vai também, como já foi dito, influenciar no cálculo do Imposto Territorial Rural. Para finalizar essa parte legal, gente, eu só vou apresentar aí essa mais nova lei que saiu agora em janeiro, né, 2021, que é a lei que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, né? Ela altera a Lei 8.212 de 91, também a 8.629 lá de 93 e a 6.015 de 73, né? Adequando-as à nova política. Então, isso é só a PSA, né, já conhecida assim, é só para vislumbrar aí para vocês o que é que vem pela frente aí para nós, contadores, que vamos precisar atuar fortemente
nessa construção aí, nessa troca de conhecimento, para poder auxiliar da melhor maneira possível os gestores do agronegócio no nosso país, ok? Então é isso, a gente vai encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente vai iniciar a, a contabilidade do agronegócio propriamente dito, tá? Espero vocês. Sucesso, saúde e paz. Até a próxima.